Olá pessoal, vou gravar agora para vocês a temática do CNU sobre conhecimentos gerais, né, retratando aí as políticas públicas. E aí eu comecei aqui esse mapa conceitual da direita para a esquerda e inicio aí com a definição de políticas públicas, né? O primeiro nome que vem como conceito de sinônimo é policies, né? Então, para que eu pudesse aprender uma forma de segurar mais a informação, eu me lembro de polícia, que fica como hierarquicamente poderosa. Então, a política pública tem esse poder acima das outras definições, né? Ela está ligada à política, né? Políticas públicas, está ligada à política em si, política na sua forma determinante de decisão, de processo decisório e etc. E tem os termos, né, para se referir à política. Politics, né, que são conceitos em inglês, né, no caso, que é bom saber essas definições para que, caso caia, saber a definição do que está se tratando. E quando pega essa parte de politics, eu peguei a referência que termina com CS, então você lembra de casamento, porque vai falar sobre as alianças políticas. Tudo que a política vai fazer em questão de aliança para se promover a política pública legal e o mais qualitativa possível, né? Essa política das alianças, ela promove atividades políticas, que são chamadas de inputs, porque vai ser inserido, né? E a partir dessa atividade política é produzida as políticas públicas, que são as saídas. Então, é feita as alianças, pessoas, né, no meio ali que tem poder, para entrar em cena com as atividades políticas para assim se formar a política pública, que é aquela que vai resolver algum tipo de problema, né? A política pública, ela se diferencia de decisões políticas, porque a política pública é um programa. Já a decisão política é uma tomada de decisão, é uma escolha. Eu tenho uma decisão política de fazer tal coisa. A política pública já é o programa em ação, né? Já é a coisa funcionando. E sendo esse um programa, né, ele passa a ser um programa com estratégias. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. É um programa de estratégias com alguns componentes, né, que passa a ser o quê? Institucional, decisório, comportamental e causal, né? Essas são as estratégias dos componentes para a política pública, né? Que vai envolver tudo isso, todas essas situações. Voltando aqui para a definição de polite, para mim pegar essa referência de polite, eu peguei esse T de polite e pensei em território, que vai lembrar de prédios, terra. Então, esse tipo de política aqui, ela vai se pensar o quê? No conjunto de instituições que formam-se, que colaboram para que seja promovido o sistema político para se fazer, assim, a política e, assim, conseguir fazer a política pública. Então, são as instituições. Você vai lembrar de prédios, você vai lembrar de todos aqueles órgãos que estão ali interferindo para que aconteça o processo decisório e, assim, consequentemente, aconteça a política pública. E a última definição é policy. Se eu lembrei de sistema, pode ser chamado de sistema, ou compromisso, porque aí vai falar sobre a representação do programa em si político. É de fato o programa definido, caracterizado, já dizendo que sim, já é uma possível, já um pé dentro, pode-se dizer assim, para a política pública. Voltando aqui, existem cenários para acontecer essas políticas públicas, né? E aí eles colocam essa definição de arena, que é o quê? O modelo que se refere ao processo de conflito e de consenso dentro das diversas áreas da política, é chamado de arena, certo? E existem tipos. É como se, pode-se dizer, as definições em que se caracteriza esse tipo de programa. Beleza, eu vou construir uma política pública e para onde ela vai? Que característica ela tem? Então, existe 4. Distributivo, redistributivo, regulatório e constitutivo. Os 3 primeiros, distributivo, redistributivo e regulatório, é todos voltados para a sociedade. Já o último, constitutivo, é voltado para o sistema político,
Constitutivo já está dizendo questão de constituição, de leis, né? Eu vou logo dizer ele, porque a gente já passa só para o que é voltado para a sociedade. Então, ele vai definir o quê? Estruturadoras, né? Caracterizado como estruturadora, como eu disse, é a base de lei, né? Vai determinar a regra do jogo, definir as estruturas dos processos e conflitos políticos. Justamente a base ali das leis, certo? É a regra para que funcione. O distributivo ele vai estar caracterizado por um consenso de indiferenças amigáveis, distribui vantagens e não acarreta custos para outros grupos, beneficia um grupo específico, certo? É quando o governo diz assim, eu vou encaminhar o Bolsa Família para as pessoas pobres, certo? Então, é um grupo específico, ele está selecionando, são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que têm menos de um salário como renda, ou nenhum. Então, vai fornecer esse tipo de benefício. Já o redistributivo, ele é caracterizado pelo conflito. Por quê? Porque ele vai tirar de um grupo para suprir o outro, né? Então, tem pouca presença de alianças e barganha. Vai tirar de um para suprir o outro. Então, vai tirar, por exemplo, tira de um grupo da sociedade que tem uma maior rentabilidade através de imposto e pega esse valor e vai colocar ali num hospital, na escola e etc. Entendeu? É uma forma de política pública. E o regulatório, que não envolve recursos, está para regular. No caso aqui, pode ser confundido com o constitutivo, mas não é. Por exemplo, ele serve para regular. Então, podemos pegar como referência aí as leis de trânsito. Regula, entendeu? Se você não obedece o semáforo numa pista, numa estrada, você pode receber uma multa. Então é regulatório. Não é uma lei que vai definir, é uma lei que pode ser punitiva, né? E aqui, para encerrar, para não ficar tão cheio, eu coloquei aqui que políticas públicas possuem mais de uma decisão política, né? Que a gente já viu que é diferente de política pública. E mais diversas ações. Existem várias formas de se fazer política pública. E para fechar, uma política pública para a área da economia é um conjunto de ações e diretrizes estabelecidas por um governo com o objetivo de influenciar ou regular ou regulamentar a atividade econômica de um país ou região. Então a gente já viu que uma tomada de decisão é uma coisa que é construída para se regulamentar no ambiente econômico, dentro de um país, dentro de uma sociedade, região e etc. Essas políticas são formuladas para promover o desenvolvimento econômico, controlar a inflação, estimular o emprego, distribuir renda e garantir estabilidade financeira, atingir outros objetivos macroeconômicos e também microeconômicos. Então, praticamente é o que faz toda a rotatividade econômica funcional, é o que dá movimento aí. Se isso aqui estiver fora do lugar, não tem como ter equilíbrio no ambiente, no país. Então é isso, valeu, uma revisão basiquinha aqui para vocês. Quem quiser ter acesso ao mapa mental, é só me procurar aí nas redes sociais. O meu uso é Ionara KL Santos e só me pedir um mapa mental em troca de o seguir aí de vocês lá no Instagram ou aqui no YouTube.